O Mercosul está rachado. Brasil e Argentina divergem em uma série de posições importantes geopolíticas em cúpula do Mercosul que acontece em Foz do Iguaçu, principalmente na possibilidade de intervenção estrangeira na Venezuela. Isso compromete bastante o bloco econômico mais importante que o Brasil faz parte e, claro, compromete também a integração latino-americana. Enquanto isso, os Estados Unidos confiscam mais um navio da chamada Frota Fantasma venezuelana, só que dessa vez envolvendo também Rússia e China. Venezuela fala em pirataria internacional e denuncia a ONU. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre palavras da Tulsi Gabbard, que é a diretora da inteligência dos Estados Unidos, alegando que a União Europeia e a OTAN não estão pensando na possibilidade de paz e querem uma guerra direta entre Estados Unidos e Rússia, enquanto Zelensky admite pela primeira vez que pode sim retirar suas tropas de Donbass e que não tem capacidade de manter 800 mil militares, como é a proposta apresentada pelo plano de paz entre Ucrânia, Europa e Estados Unidos. E aí, qual será o futuro da Ucrânia, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse momento a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e é parceira aqui do canal, está te dando um presente de Natal. Galera, por tempo limitado, cupons limitados também. O cupom Marcílio50C te oferece a possibilidade de você comprar os seus dólares na melhor conta internacional do Brasil e a maior, com mais de 3 milhões e meio de usuários, inclusive eu aqui que vos fala, com um cashback de 2%, ou seja, já tem as melhores taxas. E a Nômade praticamente te paga para você comprar os seus dólares. E ainda você ganha um chip de 3 GB para você usar nas suas viagens internacionais. Cara, pô, sensacional, tá? A Nômade, não precisa acreditar em mim. É só você baixar aqui, ó, QR Code na tela para vocês. É totalmente gratuita, só de você baixar já tem uma série de benefícios, como a possibilidade do cartão de crédito Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito. Não o meu, exatamente meu, né? Mas que é o tipo de cartão de crédito que eu uso, que eu vejo nos comentários aqui vocês. Ô, professor, eu baixei e não ganhei o seu cartão de crédito. Também não adianta muito, porque, né, sou professor, sabe como funciona, tá? Mas, você tem a possibilidade de ter o Nômade Explorer, que te dá acesso, cara, a cashback dolarizado, que te dá acesso, por exemplo, ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, e uma série de outros benefícios, tá? Pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços. É só benefício. Então, ó, link na descrição ou QR Code e baixa a Nômade, a melhor e maior conta internacional do nosso Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a gente teve no sábado a cúpula do Mercosul acontecendo em Foz do Iguaçu. Prometia ser uma cúpula muito mais importante do que de fato foi, porque deveria ser a cúpula da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Houve atrasos nas posições de Giorgia Meloni, de outras lideranças, alegando que precisava negociar melhor com os agricultores, a questão do protecionismo, de cláusulas de salvaguarda à proteção ambiental, legislação trabalhista, enfim. Mas houve um comprometimento, pelo menos, das principais lideranças da União Europeia, que muito possivelmente em janeiro o acordo vai sair. Claro que o Brasil ele queria colher um pouco os louros de ter a assinatura de um acordo que vem sendo tratado desde 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas pelo menos assim, né, para os objetivos do bloco, que é ter o maior bloco econômico, uma zona, se não de livre comércio, mas pelo menos de preferências alfandegárias, entre os 27 membros da União Europeia e os 5 membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e a Venezuela, que está suspensa pelo protocolo de Ushuaia, porque não respeita a democracia e os direitos humanos. Pô, galera, seria sensacional, né? Pois bem, já que não teve assinatura do acordo, vamos para outros pontos específicos. E com certeza, a questão do posicionamento das duas principais lideranças do Mercosul, Brasil e Argentina, foi o que mais chamou a atenção. Primeiro com um aperto de mão, assim, né? Meio que, sabe, quando você tá brigado com o seu irmão, aí sua mãe te obriga a fazer o aperto de mão assim, você... Tá bom, vai. Entre o Lula e o Milei, que isso foi, assim, amplamente registrado pela mídia internacional, que os dois estavam extremamente desconfortáveis com a situação. E, aliás, isso é um ponto bem importante, tá? Há um tempo relativamente considerável, Brasil e Argentina estão bastante divergentes do ponto de vista geopolítico. Enquanto a esquerda comandava a Argentina, seja, por exemplo, durante o governo da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, tínhamos o Bolsonaro, que é mais à direita aqui no Brasil, e aí quando o Milei ascendeu a cadeira de presidente da Argentina, um cara mais à direita, o Lula figura como presidente do Brasil, que é um cara mais à esquerda.
E claro, por mais que Paraguai e Uruguai tenham também as suas presidências, do ponto de vista econômico, populacional, com certeza Argentina e Brasil são as principais lideranças. E quando dois presidentes dos dois países mais importantes do Mercosul divergem, isso atrasa a assinatura de acordos, protocolos, integrações. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão venezuelana, mas existem outros pontos. Por exemplo, existe um dispositivo para quando você é uma união aduaneira, que é o caso do Mercosul, que é o dispositivo chamado de TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Imaginem vocês que para produtos de fora do bloco entrarem no Mercosul, tanto faz se entra pelo Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil, paga exatamente a mesma tarifa. Então, uma camiseta estrangeira que vai entrar, por exemplo, no Mercosul, se entrar pelo Paraguai, o Paraguai vai cobrar 20%, o Brasil 20%, a Argentina é uma tarifa externa comum. Pois bem, a Argentina, por exemplo, hoje com Javier Milei, tem uma postura que é muito mais liberal, alegando que se você reduz os impostos, os produtos estrangeiros entram mais barato, aumenta a competitividade, isso controla a inflação do país. Em compensação, o Brasil, que tem um governo mais de esquerda, uma postura mais protecionista, alega que uma TEC muito baixa prejudicaria a competitividade da nossa indústria nacional. Então você precisa subir as taxas para proteger a sua indústria, para melhorar a competitividade. Quem tá certo? Cara, não sei, você é mais intervencionista, mais liberal, depende muito, né? Fato é que você não tem uma posição consolidada sobre o fato. A Argentina, por exemplo, estava muito afim de fazer uma possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Só que se faz parte do Mercosul, isso não pode acontecer. Porque, claro, se a Argentina unilateralmente fecha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, produtos americanos entram no mercado argentino sem pagar impostos, consequentemente, como a Argentina está no Mercosul, entra também no mercado brasileiro, uruguaio, paraguaio, sem anuência desses países. Então a Argentina vem reclamando. A Argentina já falou várias vezes que o Mercosul beneficiou muito mais o Brasil do que outros países. O que de fato é verdade, tá? Porque geralmente um bloco econômico, ele ajuda muito mais a economia que é mais forte. O grande benefício de um bloco econômico para os países menores é você contar com o mercado consumidor do país mais forte. Mas pensa, o Brasil é muito mais competitivo do que o Uruguai, do que outros países, pela disponibilidade de recursos, mercado consumidor. Claro que também, né? O Uruguai, por exemplo, seria pouquíssimo atrativo se não tivesse o Brasil dentro do bloco do Mercosul. Imagina que eu sou um investidor estrangeiro e vou investir no Uruguai. O Uruguai não tem, cara, nem 5 milhões de pessoas. Qual que é o interesse de investir no Uruguai? Mas hoje o Uruguai faz parte do Mercosul. Então eu sei que se eu abrir uma indústria no Uruguai, eu vou ter acesso ao mercado consumidor do Uruguai e também aos 200 milhões de brasileiros. Então, claro que é importante, mas geralmente ajuda mais o país maior. Então, concordo com o Milei nessa parte. Quando foram dadas declarações, o Brasil fez questão de se posicionar contrário a uma intervenção na Venezuela, alegando que uma intervenção estrangeira na Venezuela seria uma catástrofe humanitária e um precedente perigoso para o mundo. Passados mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, uma guerra envolvendo a Argentina e Inglaterra, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Assim, galera, penso, tá? Que o Lula falou sobre a Guerra das Malvinas, justamente porque ele sabe da posição que o Milei tem sobre uma possibilidade de intervenção estrangeira. A Guerra das Malvinas acontece no começo da década de 80, quando então o presidente ditador da Argentina, o Galtieri, para aumentar sua popularidade e sabendo que o Reino Unido também estava em crise, resolve que era hora de retomar as Falklands, ou as Malvinas, como os argentinos chamam. O que ele não contava é que a Margaret Thatcher, também utilizando o dispositivo de melhorar sua popularidade, realmente mandou suas tropas ao Reino Unido e massacrou os argentinos. O Galtieri tomou aquela medida à época até como uma forma de reforço da sua popularidade e uma questão de nacionalismo. Só que foi derrotado do mesmo jeito, né? Porque a Margaret Thatcher não se deixou ser derrotada. Ou seja, até hoje, né? As Falklands ou as Malvinas pertencem aos britânicos. O Brasil e a Argentina veem isso como uma intervenção colonialista, uma intervenção estrangeira pela proximidade do território das Malvinas ou das Falklands com o território argentino. Mesmo utilizando o argumento histórico, e aliás o Milei mais uma vez defendeu que as Malvinas devem pertencer à Argentina, percebam essa questão, não é uma questão de direita e esquerda na Argentina, é uma questão quase de sentimento de orgulho nacional, que um dia as ilhas têm que pertencer à Argentina.
mas não se deixou compadecer pela safala brasileira. Alegou que a Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e do Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de uma aproximação mais tímida já se esgotou. A ditadura narcoterrorista, atroz e desumana de Maduro estende uma sombra escura sobre a nossa região. Esse perigo e essa vergonha não podem continuar no continente ou todos serão arrastados. E, de fato, existe um aumento da atuação do narcotráfico na América Latina. Ou seja, Brasil e Argentina divergiram gravemente nas suas posições. E aí, quando foi ter a assinatura do tratado final, isso evidencia como o Mercosul está dividido. Nós temos hoje a Bolívia com Rodrigo Paz, recém-eleito, um cara mais à direita, o Penha no Paraguai, um cara mais à direita do Partido Colorado, e o Milei, claro, que é a liderança da direita do Mercosul. Em compensação, Uruguai, de Armando Orsi, mais à esquerda, uma centro-esquerda, e o Lula, que é um cara mais de esquerda no Brasil, a liderança da esquerda no Mercosul. Uruguai e Brasil não assinaram a declaração final, porque a declaração final proposta pelo Milei falava de uma exigência de restauração da democracia na Venezuela e criticando tanto a crise humanitária como o desrespeito aos direitos humanos na Venezuela. O Brasil alegou que não assinou, não porque não concordasse que deveria ter mais respeito aos direitos humanitários, críticas ao modelo político da Venezuela, mas falou que deveria ser aprovado com ressalvas. Então a gente defende que a Venezuela tenha que restaurar princípios democráticos, lembrando que o Mercosul se pronuncia porque a Venezuela faz parte do Mercosul, embora esteja suspensa, tá? Pelo protocolo de Ushuaia. Mas alegou que também deveriam ter críticas à possibilidade de intervenção estrangeira. Só que o Penha, o Rodrigo Paz não se pronuncia muito sobre o assunto, e principalmente o Javier Milei já se mostraram favoráveis a essa intervenção. E aí, galera, quem você acha que tá com a razão nessa, hein? A Argentina de Javier Milei ou Lula do Brasil? Deixa aí nos comentários. Além disso, também tivemos o confisco de mais um navio petroleiro da chamada Frota Fantasma venezuelana. Lembrando que isso pode trazer algumas consequências negativas para os Estados Unidos, no sentido que hoje, cerca de 90% do PIB da Venezuela vem da exportação de petróleo. 40% de toda a exportação de petróleo vem de navios sancionados pelos Estados Unidos, que é o que a gente chama de a Frota Fantasma. Não vou fazer as contas aqui específicas, mas vamos colocar mais ou menos uns 38%, 40% aí do PIB da Venezuela é formado então por essa exportação da Frota Fantasma. Se a crise econômica se aprofunda na Venezuela, cara, concorda que fica um discurso fácil para o Nicolás Maduro alegar que a crise só está se estabelecendo porque existe um Edmundo Gonzalez, uma Maria Corina Machado, que está lutando por sanções contra a Venezuela? Um discurso imperialista, um discurso anti-intervenção americana? Então, é uma problemática também. Não sabemos exatamente como que a população vai responder a essa crise econômica. A gente já teve outros momentos quando o Trump fez intervenções, seja o caso do Brasil, por exemplo, seja o caso do Canadá, seja o caso da Austrália, que a pressão dos Estados Unidos surtiu efeito justamente o contrário. A população começou a enxergar que a piora da condição, a piora no comércio internacional, não veio pelo governo estabelecido local, mas sim pela possibilidade de intervenção estrangeira. Se isso vai acontecer na Venezuela, não sabemos. Fato é que a Venezuela, por conta desse novo confisco, alegou que a República Bolivariana da Venezuela denuncia e rejeita categoricamente o roubo e o sequestro de um navio petroleiro privado que transporta petróleo venezuelano, bem como o desaparecimento forçado da sua tripulação, cometido por militares dos Estados Unidos em águas internacionais, ameaçando os Estados Unidos, alegando que esses atos não ficarão impunes. Não acho que seja uma ameaça militar, como vemos, a Venezuela não tem poderio, para atacar os Estados Unidos, mas a Venezuela alega que vai até a ONU reivindicar o seu direito internacional. Dessa vez, esse navio petroleiro, ele tinha passado pela Rússia, pelos norte-coreanos, pelos chineses e pela Venezuela. Aparentemente, galera, a grande parte da exportação desse petróleo vai também para os chineses. Até que ponto a China vai aguentar esse tipo de intervenção ou possibilidade de intervenção, não sabemos. Tanto China como Venezuela se posicionam contrários a esse cerco militar americano contra embarcações no Caribe, mas até agora nenhuma medida mais contundente foi tomada. Não acho que vai ser, tá? E você acha que a Venezuela vai ter algum tipo de apoio direto aí dos russos e chineses? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, nós tivemos também, ontem eu compartilhei para vocês que a Reuters, agência super importante, tinha divulgado a notícia que os Estados Unidos
teriam, a partir da sua inteligência, investigações mostrado que a Rússia tem intenção de dominar todo o território ucraniano e também a Europa. Não a Europa como um todo, mas os países que faziam parte da antiga União Soviética. Aí cito para vocês a região da Geórgia, a região da Moldávia, a região da Ucrânia, os países bálticos e por aí vai, né? A Tulsi Gabbard, que é a diretora da inteligência americana, que, aliás, é criticada pela mídia ocidental, principalmente dos Estados Unidos, alegando que ela é muito pró-Rússia, tem posições muito polêmicas e tal, mas ela alegou que isso é uma mentira, isso foi inventado pela Reuters. Segundo ela, hoje existe um fomento de um medo e de uma histeria para justificar uma continuação da guerra e minar o esforço de paz promovido pelo Trump. Fazem isso com o objetivo de atrair as forças dos Estados Unidos para um conflito direto com a Rússia, já que é isso que Estados Unidos e OTAN querem. Ou seja, o que ela está colocando é que, na prática, os Estados Unidos querem a paz, mas a União Europeia e OTAN, fora Estados Unidos, claro, ficam tentando instigar, colocando notícias falsas, para que os americanos se posicionem na guerra contra os russos, e que isso não vai acontecer. Se é verdade ou não, galera, de novo, né? Na geopolítica, não dá para confiar em ninguém. E o Zelensky também admitiu pela primeira vez que está disposto a retirar as suas tropas de Donbass, que talvez seja o grande objetivo dos russos. Professor, quer dizer que finalmente vamos ter então uma possibilidade de paz? Calma, por quê? Ele falou, desde que seja uma retirada espelhada. Ou seja, você vai criar uma espécie de zona livre, de livre atuação. Sem o governo, pelo menos no momento, de Ucrânia nem de Rússia, a Ucrânia retira as suas tropas, mas os russos também retiram, até que seja definida uma negociação para saber o que fazer exatamente com aquele território. Os russos não aceitam essa posição. Ele também garantiu que, embora a proposta de paz entre ucranianos, europeus e americanos falam de 800 mil tropas sendo sustentadas ali para o novo exército ucraniano, que a Ucrânia não tem recursos para conseguir fazer isso e que, por isso, vai precisar de garantias de segurança, como o financiamento do seu próprio exército, para manter a soberania do território ucraniano. Ou seja, algumas condições estão sendo colocadas. De novo, né? Professor, isso aproxima a paz? Por mais que os Estados Unidos tenham um sonho de antes do Natal conseguir fazer uma possibilidade, cara, tá chegando, né? Hoje é dia 21, enquanto eu gravo pra vocês. Desconfio que não vai rolar. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.